Você já pensou em fazer faculdade ou mestrado em Portugal e ficou confuso com os termos licenciatura, mestrado integrado e processo de Bolonha? Pois é, o sistema universitário português é um pouco diferente do brasileiro. E hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber se você quer estudar aqui. Então vem comigo. Se você não me conhece, eu me chamo Rafaela Dominguete, eu faço mestrado em Engenharia Zootécnica na UTAD, aqui em Portugal, e aqui nesse canal eu compartilho algumas coisinhas da minha vivência universitária, algumas dicas de Portugal também e um pouco do meu dia a dia. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E bom, o vídeo hoje eu tô gravando com o microfone, deu um probleminha na semana passada com o microfone e tudo mais, e eu quero ver se vocês gostam desse tipo de áudio, digamos assim, eu espero que não tenha pego uma moto passando na rua porque fez um barulhão. Mas enfim, eu espero que o áudio dessa vez fique um pouco melhor do que da outra. E se você gostar ou se você não gostar, se você tiver sugestões sobre o áudio, deixa aqui nos comentários. Bom, para você entender como é que funciona o ensino superior português, eu vou precisar voltar um pouquinho na história, ali para a década de 1990, quando Portugal ainda funcionava com a graduação de 5 anos, ou seja, exatamente como era no Brasil. Só que em 1999, alguns países europeus se reuniram em Bolonha, uma cidade na Itália, para assinar uma declaração de Bolonha, na qual todos os países europeus iriam seguir a mesma modalidade, digamos assim, de ensino superior para que todos os países europeus tivessem a mesma classificação, digamos assim, dos cursos e assim a gente tivesse uma homogeneidade dos cursos universitários europeus. Por isso, em 1999, foi feita a Declaração de Bolonha, na qual foi criado o Espaço Europeu de Ensino Superior. Esse espaço, como eu disse, otimizava e homogeneizava os cursos superiores a fim de facilitar os intercâmbios e as validações de diplomas entre os países europeus. A principal mudança foi mudar aquela graduação de 5 anos e dividir basicamente em 3 ciclos: a licenciatura, o mestrado e o doutoramento. O primeiro ciclo, que é a licenciatura, tem duração de 3 anos. Já o segundo ciclo, que é o mestrado, tem duração de 2 anos. E o terceiro ciclo, que é o doutoramento, tem duração de 3 a 4 anos. E foi assim que surgiu o modelo 3 mais 2. 3 anos de licenciatura mais 2 anos de mestrado, que seria ali ao equivalente ao nosso bacharelado no Brasil e ao que era equivalente antes, no começo de 1990, a Portugal, que a graduação também durava 5 anos. Então virou esse modelo: primeiro ciclo mais segundo ciclo, 3 anos mais 2 anos. A licenciatura, ela corresponde ao nosso grau de bacharelado. Só que ela tem duração de 3 anos aqui em Portugal e em toda a Europa. E a pessoa sai com o título de licenciado em, por exemplo, licenciado em enfermagem, licenciado em engenharia zootécnica, licenciado em engenharia ambiental. E quem sai licenciado pode já ir diretamente para o mercado de trabalho, já ali com um curso que vai garantir uma posição para ele no mercado de trabalho. Mas quem quer se especializar acaba indo para o mestrado, ou seja, vai fazer mais 2 anos de universidade ali para ter o título de mestrado e sai então com o título de mestre. Mestre em engenharia alimentar, mestre em enfermagem. Só que tem uma diferença. Existe 2 tipos de mestrado. O mestrado mais acadêmico, que é aquele focado mais em teses, mais em investigação científica, que é o que eles chamam aqui, e aquele que é mais profissional, que é focado mais no mercado de trabalho, no qual são aceitos até relatórios de estágio, como o trabalho final, como o famoso TCC, no fim do curso. Ou seja, você faz um mestrado numa empresa e ao final apresenta como se fosse um relato de caso, com cunho científico ali, né, como se fosse mesmo relatando um caso embasado em fontes científicas, e te dá ali na mesma o título de mestre. Como também o mestrado acadêmico, que é aquele que a gente também tem no Brasil, que tem um cunho mais científico, que tem o desenvolvimento de teses, e aí tem uma coisa mais focada para seguir a carreira acadêmica, ou seja, para atuar como professor, atuar nas próprias universidades como investigador. E bom, o terceiro ciclo, que corresponde ao doutoramento, tem duração ali de 3 a 4 anos, e ele é feito posteriormente ao mestrado. Por ser um doutoramento, ele obrigatoriamente tem modalidade acadêmica, ou seja, obrigatoriamente precisa realizar o desenvolvimento de uma tese científica original, ok? Uma coisa
inédita e original de própria autoria. No Brasil, equivale ao nosso doutorado, tem só essa diferença. No Brasil, doutorado, em Portugal, doutoramento. E é basicamente a mesma coisa, só que aqui em Portugal o estudante ele tem mais autonomia e às vezes, dependendo do curso, frequenta menos aulas do que no Brasil. Tá, mas onde entra aí o tal do mestrado integrado? Bom, o mestrado integrado é como se fosse a junção da licenciatura com o mestrado, ou seja, o mestrado integrado é uma graduação que dura de 5 anos e meio a 6, ou seja, são para aqueles cursos que tem uma certa, eu não diria dificuldade, mas que são mais complexos. Por exemplo, medicina veterinária, medicina dentária, que é equivalente à nossa odontologia. Alguns cursos desses que têm um nível de complexidade um pouco mais alto, eles exigem o grau de mestrado integrado. A pessoa já forma como mestre, sabe? E não tem necessidade ali de fazer um outro mestrado para ser considerado mestre. E pode ir do mestrado integrado diretamente para o doutoramento. Uma coisa muito importante sobre o mestrado integrado. Por conta de, no Brasil, essas graduações, por exemplo, de medicina, arquitetura, odontologia, terem o grau de bacharelado, nem sempre são equivalentes ao grau de mestrado aqui em Portugal, porque aqui em Portugal esses cursos são mestrado integrado. Então, há ali uma certa divergência, uma certa dificuldade em validar esses cursos, que no Brasil tem duração ali de 5, 6 anos também, mas são considerados bacharelado, e aqui na Europa são considerados mestrados integrados. Então, é válido, nesse caso, entrar em contato com a ordem da profissão, por exemplo, a ordem dos médicos, a ordem dos arquitetos, a ordem dos advogados, que eles vão te indicar qual é o melhor meio de validar seu diploma aqui em Portugal. Lembrando que, no meu caso, eu que sou formada em bacharelado em medicina veterinária no Brasil, eu não precisei validar meu diploma aqui em Portugal para estar fazendo mestrado em engenharia zootécnica. Por quê? A engenharia zootécnica, ela é um curso mais focado na produção animal do que na medicina em si. Então, eu não posso atuar como médica veterinária aqui em Portugal, mas posso trabalhar na área de produção, porque eu saio com o título de mestre em engenharia zootécnica desse meu mestrado e posso trabalhar, então, na área de produção animal. O mesmo pode acontecer com outras profissões, mas como eu disse, é válido entrar em contato com a ordem da profissão para saber se você também pode ter essa oportunidade de fazer um mestrado aqui em Portugal sem ter que validar o seu diploma, ou se você é realmente obrigado a validar seu diploma para vir fazer o mestrado aqui. Ou se, por exemplo, você pode vir sem validar seu diploma, fazer um mestrado aqui, mas não pode atuar naquela área daquela profissão. Além disso, outra coisa que é importante também, se for vir fazer um mestrado, já tendo, por exemplo, no meu caso, a graduação em medicina veterinária, conversa também com o diretor de curso. A maioria das páginas dos cursos de mestrado tem ali quem é o diretor de curso e tem um e-mail. Manda um e-mail para ele perguntando se pode, no caso, fazer o mestrado sem a validação ou não do seu diploma. Dito isso, como é que se faz para entrar em cada curso? Ou seja, como é que se faz para entrar na licenciatura, no mestrado e no doutoramento? Em relação aos cursos de primeiro ciclo, que a gente vai considerar ali cursos de primeiro ciclo, a licenciatura e o mestrado integrado. Esses cursos, eles aceitam a entrada tanto pelo Exame Nacional Português, quem já é, digamos, cidadão português ou mesmo cidadão europeu, pode ali estar entrando acima de 23 anos, tem um certo facilitismo ali para entrar, nem sempre necessita fazer o Exame Nacional, salvo algumas exceções. Há também ali quem tem diploma já europeu, que também pode estar entrando, mas também varia de acordo com cada curso, tá, gente? E também varia de acordo com cada curso, mas de forma geral, generalizando assim, a maioria dos cursos também podem aceitar o Enem do Brasil. Mas tem que fazer a conversão ali das notas, porque as notas aqui vão de 0 a 20, no Brasil vão de 0 a 100, no caso do Enem, de 0 a 1000. Então, assim, tem que ver também o que a faculdade aceita. Nem toda universidade aqui pode aceitar o Enem, tá? Tem isso também. Então,
vale analisar bem a escolha da faculdade para saber o que é mais fácil, a maneira que é mais fácil de entrar. Já para os cursos de segundo ciclo, que são os mestrados, nem sempre é preciso fazer prova. Muito varia ali de universidade para universidade. Mas a maioria delas, a candidatura é realizada de uma maneira que eu já deixei aqui, como eu fiz a minha candidatura, vou deixar o card aqui em cima se vocês quiserem assistir esse vídeo. Basicamente é uma candidatura que você faz, no qual você envia seu currículo, uma carta de motivação e as suas cadeiras, né, as suas matérias, qual você já fez, qual que é o seu histórico escolar, qual que é a sua média escolar, e ali vai ser feita uma seriação e uma seleção de estudantes, né, para serem aprovados no mestrado. Se eu não me engano, os cursos de terceiro ciclo de doutoramento também tem essa modalidade de candidatura, só que vai ser avaliada ali mais em cunho científico, ou seja, em cunho mais acadêmico, ou seja, os trabalhos que você fez cientificamente falando, apresentações em congressos, artigos, resumos que você apresentou em congresso, e vai avaliar mais o seu currículo, não a parte profissional, no caso, tipo, de mercado de trabalho, mas vai avaliar mais essa coisa mais acadêmica mesmo. Resumindo a ópera toda, Portugal segue o processo de Bolonha e divide o sistema universitário em 3 ciclos. O primeiro ciclo são as licenciaturas e os mestrados integrados, licenciatura com duração de 3 anos, mestrados integrados com duração de 5 a 6, que podem ser, no caso, podem ser acessados, né? As pessoas podem ingressar nesses cursos através do Exame Nacional Português, se for cidadão europeu acima de 23 anos, com diploma ou não, e também através do Enem brasileiro. O segundo ciclo, que são os mestrados, tem duração de 2 anos e podem ser ingressados através de candidaturas, que vão estar disponíveis geralmente na página dos serviços acadêmicos de cada universidade. Essa também é uma modalidade de acesso ao doutoramento, que é o terceiro ciclo do sistema universitário, e tem duração ali de 3 a 4 anos. E se você quiser ainda mais dicas e informações, editais e trocar ideia, já participa do nosso canal lá no meu Instagram. Meu Instagram é Rafaela Dominguete. E lá no canal eu libero várias dicas assim de como estudar aqui em Portugal, de como é a vida aqui em Portugal. E até mesmo dou ali algumas dicas de como fazer a candidatura, de como é o processo de notas. E também libero, quando eu tenho acesso ali aos editais das candidaturas do mestrado ou mesmo da licenciatura, eu já libero o link lá para vocês se prepararem, já saberem quando vai ser liberadas, quando vão começar as fases de candidaturas e tudo mais. E se você precisar de ajuda para fazer a sua candidatura no mestrado, eu tenho disponibilizado o meu serviço de mentoria e de consultoria, no qual você pode fazer seu orçamento através do e-mail que eu vou deixar aqui embaixo. Bom, por hoje é isso e até o próximo vídeo.